Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma das lições CPAD Revista de Jovens. E você já sabe, é sempre um prazer imenso ter você conosco para as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal ADMP TV, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. Temos sempre acompanhado e isso tem gerado mais engajamento na plataforma do YouTube. E também, se você se sente à vontade, compartilhe essa aula nas suas redes sociais, com seus amigos, com a classe da Escola Bíblica Dominical, e eu tenho certeza que assim o ensino da Palavra de Deus será cada vez mais propagado e irá edificar muito mais pessoas para a glória de Deus. Então pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, a sua revista da Escola Bíblica Dominical e não esqueça de tomar em mãos a sua Bíblia para nós conferirmos e olharmos alguns textos ao longo dessa aula. Então vamos lá, vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Vamos lá? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 10. Sim, nós já estamos aí na reta final de mais uma revista, a revista do terceiro trimestre de 2021. E hoje, na lição de número 10, falaremos sobre o profeta menor Sofonias. E o tema é: o dia do juízo está chegando. O texto do dia se encontra no livro profético de Sofonias, capítulo de número 2, versículo 3, que diz da seguinte forma: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. A síntese da revista nos diz da seguinte forma: olha que interessante essa síntese. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, você que vai dar aula, é importante você ler o texto do dia e a síntese da revista com os seus alunos, tá? Então a síntese nos diz da seguinte forma: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Então você perceba que o livro profético de Sofonias não é apenas focado no juízo sobre Judá, por exemplo, do reinado do sul, mas a síntese está nos esclarecendo que o juízo vindouro alcançará toda a humanidade. O texto bíblico se encontra em Sofonias capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 2. Você já sabe que é importante nós lermos todo o livro profético de Sofonias. Nós aí fizemos um compromisso, uma aliança, que toda vez que nós falássemos de um dos profetas menores, nós leríamos esse livro, que é normalmente um livro pequeno, por isso a nomenclatura profeta menor, e não por causa da sua significância, da sua importância. Nós já percebemos desde a primeira aula e vemos e estamos enfatizando isso em cada aula, que na verdade a nomenclatura que foi traga na Vulgata, quando traduziu para o latim e tudo mais, que é por causa do seu tamanho comparado a outros livros proféticos como Isaías, Jeremias, Ezequiel. E, na verdade, os livros dos profetas menores, na Bíblia judaica, se assim eu posso dizer, na Torá, era apenas um livro. Mas quando veio a Septuaginta, a tradução, foi dividido em alguns livros e foi dado esse nome de um aglomerado de livros como profetas menores, ou os livros dos profetas menores. Mas vamos lá, eu sei que você vai ler, é apenas 3 capítulos desse livro profético que nos apresenta, só que um livro profético que nos chama a atenção, que nos traz a uma realidade, que nos leva a um arrependimento e a entendermos e darmos continuidade ao assunto que nós estamos tratando desde a primeira aula a respeito dos profetas menores. Então, vamos lá para o primeiro tópico
dessa revista. O primeiro tópico traz como título o nome desse livro e o nome desse profeta, que é Sofonias. O livro de Sofonias apresenta uma mensagem de um juízo universal que começaria a ser aplicado primeiro em Judá, Reino do Sul. Olha que interessante. Porque começaria a ser aplicado primeiro em Judá, para depois se estender de forma universal, de forma internacional, se assim eu posso dizer. Por quê? Porque primeiro o juízo sempre começará pela casa de Deus. Quando Jesus voltar e começar o juízo sobre a humanidade, isso também acontecerá. O juízo começará primeiro com os de casa, primeiro com os de Judá, primeiro com o povo de Deus, primeiro com Israel, primeiro com a nação de Deus, com o povo escolhido de Deus, e depois se estenderá para toda a humanidade. Depois um juízo universal alcançará todo mundo. Sofonias, ele começa com uma mensagem de juízo, mas ele termina no capítulo de número 3 com uma mensagem de restauração. Então agora no final dessas lições 10, 11, 12, 13, nós vamos intercalando com assuntos e aprendizados que aprendemos lá no início, nas primeiras lições, lição de número 1, 2, 3 e assim consequentemente, subsequentemente. Por quê? Porque eu falei lá no início, ainda na primeira lição, que sempre os profetas tinham uma mensagem de juízo, mas após a mensagem de juízo vinha uma mensagem de restauração. Então Sofonias vai falar sim sobre o dia do Senhor. E é o marco do seu ministério essa frase, o dia do Senhor. Mas Sofonias também vai exclamar e profetizar a respeito do dia da restauração do seu povo. Acreditamos que Sofonias profetizou entre mais ou menos 630 anos antes de Cristo. Aproximadamente, como eu digo, não tem uma data exata, então sempre falamos aproximadamente, provavelmente em 630 anos antes de Cristo, ainda nos dias de Josias, como vemos no primeiro versículo do capítulo 1, mas antes da reforma que aconteceu nos dias de Josias. Além disso, quando nós olhamos aqui, eu passo no nosso slide, o profeta Sofonias não se calou ao ver o pecado daquele povo. Sofonias logo ergueu a sua voz, levantou a sua voz e apregoou o juízo sobre o povo de Judá, sobre o povo de Deus. E Sofonias é o único dentre os profetas menores que possui o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias. É isso mesmo, é isso que o comentarista da nossa revista de jovens, Israel Tiago Trota, nos informa no seu livro de apoio, que Sofonias foi tataraneto do rei Ezequias. Só que olha que interessante, o fato dele ser do sangue da realeza, de ser tataraneto do rei Ezequias, nos traz a ideia que o que fundamentava o seu ministério não era a sua linhagem real, de forma alguma, mas o que trazia crédito, credibilidade, importância ao ministério de Sofonias não era por causa da sua linhagem, não era porque ele era tataraneto do rei Ezequias, não era por causa disso. Mas o que confirmava o ministério de Sofonias era o seu caráter fiel e o chamado verdadeiro que ele tinha da parte de Deus. Então, o fato de você ser filho de pastor, ser neto de pastor, fazer parte de uma linhagem de obreiros, de pessoas, de família que é tradicional na igreja, não significa que o seu ministério é confirmado por causa disso. Claro, isso vai dar para você uma posição, uma credibilidade no sentido de onde você vem, da sua família. Mas isso não significa que o seu ministério é confirmado por causa da sua linhagem. Porque o seu pai é pastor, porque o seu pai é obreiro, porque o seu avô era isso, o seu tio é aquilo. Não por causa disso, mas o nosso ministério, eu vou falar devagar, o nosso ministério é confirmado por causa do nosso caráter fiel e da
chamada que o Senhor nos fez. Vale um glória a Deus por isso? Eu tenho certeza. Escreve aí nos comentários, glória a Deus por isso. Porque se na igreja fosse tido, porque o pastor vai gerar um filho, o filho vai ser pastor e assim subsequentemente, uma linhagem real seria apenas de passado de pai para filho. Isso acontece? Acontece. Eu sei que acontece. Porém, se acontece, deve-se acontecer não por causa que é filho, mas porque tem uma chamada, tem um caráter fiel, tem um ministério confirmado e de credibilidade diante da comunidade aonde eles estão. Porque senão vira um nepotismo e nós sabemos que Deus não se agrada desse sistema. Eu passo mais uma frase, mais um tópico e trato. O nome de Sofonias significa o Senhor esconde. E olha que interessante esse nome. Quando Sofonias nasceu, estava acontecendo o reinado de Manassés, que foi um rei terrível. Manassés testemunhou o derramamento de muito sangue inocente. Nós vemos isso no segundo livro de Reis, capítulo de número 21, versículo de número 16, esse grande derramamento de sangue que o rei Manassés, um rei terrível, fez acontecer sobre o povo de Deus. Foi um rei que Deus não se agradou. Pelo contrário, um rei que estabeleceu idolatria, pecados, prostituição, um tempo de escuridão sobre a nação de Israel. E foi nesse tempo que o profeta Sofonias nasceu. Vale a pena ressaltar que o profeta Isaías, provavelmente, ele foi morto no tempo e no período do reinado de Manassés, mas Sofonias foi preservado por Deus. Sofonias foi escondido por Deus. Aí está o significado do nome de Sofonias. O meu desejo é que Deus me esconda, é que Deus te esconda, é que Deus nos esconda do grande sistema de Manassés. É que o sistema de Manassés, a forma arbitrária de Manassés reinar sobre esse mundo, não nos atinge, não nos atinja, mas que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos esconda, para que continuemos nos santificando, crescendo, amadurecendo e sermos um instrumento, assim como Sofonias foi um instrumento nas mãos do Senhor. Sofonias, ele foi o primeiro de uma série de profetas levantados por Deus. Então, quando Sofonias foi levantado por Deus com uma mensagem de juízo para Judá, depois da sua vinda, depois da sua profecia, levantou profetas como Abacuque, como Jeremias, como Ezequiel. E eu falei para você ainda no início desta aula que Sofonias ele profetizou mais ou menos em 630 anos antes de Cristo. Esse é o fato que ele profetizou no início dos dias de Josias, mas antes da pré-reforma, antes do avivamento que aconteceu nos dias de Josias. Só que vale também a pena ressaltar que Sofonias foi um dos influenciadores para que ocorresse a reforma no tempo de Josias. Sofonias foi uma das pessoas que, deixa eu pensar assim, que abanou aquela pequena chama de avivamento, aquela pequena chama de reforma. Foi Sofonias que foi ali, colocou álcool e o fogo cresceu. O avivamento se estabilizou nos dias de Josias. Que sejamos como Sofonias, que influenciemos pessoas a um avivamento espiritual, que as pessoas que estão ao nosso redor, quando verem nosso testemunho, quando olharem para a nossa vida, quando verem a nossa história, eles sejam alcançados por uma reforma interior, por um avivamento pessoal. Ei, querida irmã, jovem, que está me assistindo nesta hora, que a sua vida seja para influenciar pessoas perto de você, que quando as pessoas te olharem, elas se sintam comovidas e guiadas, direcionadas
para uma grande reforma interna, para um avivamento pessoal, que elas olhem para você e dizem: eu vou servir a Deus com mais fidelidade, assim como a ciclana, assim como o Beltrano, assim como aquele irmão, aquela irmã da igreja, aquele jovem da mocidade, que a sua vida seja um ponto de influenciar pessoas a um avivamento espiritual, assim como a vida de Sofonias provavelmente foi um influenciador, uma vida de influência para a reforma no tempo de Josias. O nosso tópico 2, ele segue uma sequência. Nós falaremos agora a respeito do juízo vindouro. Foi isso que Sofonias profetizou no seu livro. Nós podemos dividir o livro de Sofonias em 3 partes. E para ficar mais fácil, já vamos dividir entre os 3 capítulos. O primeiro capítulo, Sofonias vem apresentando, dando a introdução. Depois vem o juízo vindouro. E depois fala sobre o dia da restauração de todo o povo. É interessante ressaltar que o profeta Sofonias, ele vai trazer a nomenclatura, o dia do Senhor, por 18 vezes. Então, a expressão que o profeta repetiu, o dia do Senhor, repetiu a mesma por 18 vezes. Porque para Sofonias, o dia do Senhor seria um tempo único na história. Não somente um tempo único na história, mas em que Deus julgaria a Judá. Isso nós vemos em Sofonias capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Julgaria também o mundo. Nós vemos isso em Sofonias capítulo 3, versículo 14 ao versículo 15. E também julgaria a Jerusalém. Sofonias capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Tiago, mas por que Deus traria um juízo vindouro sobre Judá, sobre o mundo e sobre Jerusalém? Presta atenção. Judá, Jerusalém, o mundo estava vivendo um tempo de desprezo, principalmente Judá e Jerusalém, que conhecia as ordenanças e as leis do Senhor. Eles estavam vivendo um desprezo a respeito do verdadeiro culto ao Senhor. E a profecia de Sofonias não poupou nem mesmo Jerusalém. Eu leio aqui que Sofonias descreve como o dia do Senhor um dia de angústia, um dia de ânsia, de indignação, dia de alvoroço, de desolação. Deixa eu dar uma pausa. Quando Sofonias trata e refere-se o dia do Senhor por 18 vezes no seu livro profético de 3 capítulos, Sofonias está dizendo: desperta. Não, vocês precisam despertar. Vocês precisam acordar. Por que, Sofonias, nós precisamos acordar? Aí Sofonias traz essa revelação, porque o dia do Senhor será um dia de indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Acompanhe na sua Bíblia, Sofonias capítulo 1, versículo 15, como Sofonias escreve o dia do Senhor. E é importante você ter isso fixo na sua memória, porque outros profetas falariam ou falaram a respeito do dia do Senhor, mas alguns falaram a respeito de outro dia do Senhor. Sofonias, ele fala a respeito do dia do Senhor como um dia escatológico, como um dia de juízo. Por exemplo, Jonas falou sobre o dia do Senhor, mas a respeito de Nínive, que o dia do Senhor traria o mesmo resultado que o dia da destruição de Nínive. Já Sofonias trata o dia do Senhor como um dia escatológico. Tiago, o que é escatologia? Escatologia, logia é estudo. Escato é o estudo dos últimos dias. Já começou a entender que tem muito a ver com a volta de Jesus, com o arrebatamento, com o Apocalipse? Daqui a pouco nós vamos chegar um pouco mais nesse assunto. Mas Sofonias continua descrevendo o dia do Senhor. Nesse dia, versículo 16, os homens ficariam angustiados por causa dos seus pecados, versículo 17, e nem mesmo, preste atenção, nem mesmo a riqueza de Judá
iria livrá-los desse dia. Então, naquele dia, no dia do juízo, no dia escatológico do dia do Senhor, não adianta você ter carro, você ter mansão, você ter conta no banco, mas se você não tiver preparado, o juízo virá sobre a vida daqueles que não estão preparados. Irmãos, a minha carne chega a ficar trêmula falar sobre isso. Porque tem muita gente achando que o dinheiro vai livrar, que a mansão vai livrar, que o carro vai livrar, que a posição vai livrar, que o nome vai livrar, só que Deus não tirará a justiça sobre estas pessoas, que desprezam o verdadeiro culto ao Senhor, que desprezam a santidade, que vivem na prática do pecado. Deus salvará, sim, os remanescentes fiéis. Tiago, e quem são os remanescentes fiéis? Aqueles que estão se consagrando, se preparando, que estão preparados, que vivem em santidade, que vivem numa vida devota ao Senhor, que fogem da aparência do mal, que fogem do pecado e que se separam para a glória e para a honra do Senhor Deus, Deus de Israel. Sofonias apropriou-se do significado do seu nome e das suas experiências de vida, que nós acabamos de falar lá no período de Manassés, quando Sofonias foi escondido da ira e do tempo sanguinário que havia sobre o reinado de Manassés. Sofonias foi preservado, escondido. Então ele apropria-se de suas experiências, embora a maldade viesse sobre Judá, Deus poderia proteger o justo, escondendo-os da ira do Senhor. Nós sempre apontamos para o plano escatológico e vemos o cuidado de Deus. Aí lá em Sofonias capítulo 2, versículo 3, é bom você estar nos acompanhando. Sofonias fala dos remanescentes fiéis. Nós acabamos de tocar nesse assunto. Que os remanescentes fiéis seriam preservados, permaneceriam em Jerusalém, e esse pequeno grupo não seria destruído, mas seriam preservados, escondidos da ira do Senhor. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Tiago, mas e esse tempo de juízo, esse tempo vindouro de calamidade sobre Judá? E o que tem a ver isso como o dia do Senhor de Sofonias, como o dia escatológico da volta de Jesus? É isso que o comentarista Israel Tiago Trota vai trazer como relação. E nós vemos isso no tópico de número 3, que trata o dia do juízo está chegando. É uma afirmação. O dia do juízo está chegando. Tiago, mas espera aí, eu não estou entendendo, porque o dia do juízo não chegou para eles. Ó, aí que tá. Lembra que eu falei que o dia do juízo também é em um plano escatológico? Que é em um plano escatológico? Pois então, a mensagem de Sofonias, a mensagem que Sofonias pregou, não deve cair no esquecimento da igreja. A igreja antes deve anunciar essa mensagem. Que mensagem? O juízo está chegando. O dia do Senhor está chegando. Arrependei-vos. Quem vai arrepender? Judá. A igreja tem que se arrepender. Porque tem muitos na igreja, tem muito nos templos, e quando eu falo igreja agora, eu generalizei falando de templos, que participam dos cultos, mas ainda não estão arrependidos. Nós, como igreja, temos que trazer o teor da mensagem do arrependimento e do dia escatológico do Senhor. A ira do Senhor será derramada sobre o mundo. Tiago, eu sei que Sofonias falou sobre isso, mas não só Sofonias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo vai ressaltar a profecia de Sofonias, trazendo apenas em outras palavras, mas o teor profético é o mesmo. Então você percebe que o que Sofonias está pregando, lá no período veterotestamentário, o Antigo Testamento, Paulo está trazendo como dia escatológico, lá na carta a Tessalônica, um juízo semelhante daquele previsto por Sofonias, aproxima-se nos nossos dias. Eu olho bem para esta câmera, olho bem nos seus olhos, para dizer novamente, um juízo semelhante
aos dias de sofonia, está se aproximando da atualidade. Por isso eu digo, em que momento esse dia acontecerá, nós não sabemos. O dia nem a hora nós conhecemos, ninguém sabe. Ele permanece oculto para que possamos continuar vigiando, continuar em alerta, porque como nós não sabemos o dia do juízo, todo dia nós temos que estar prontos, esperançosos, animados, e nós estarmos sempre avante, nos consagrando, nos separando, nos santificando para esse grande dia. As pessoas estão sendo avisadas sobre a volta de Jesus e tem muitos que, como dias de Sofonias, têm brincado e optado pela vida de pecado, mas nós temos o dever de continuarmos avisando. Esses dias, semana passada, nós estávamos na rua com uma caixa de som, entregando panfletos e dizendo: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Nós estávamos com o microfone nas ruas. Quem me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, Thiago com TH, _ Mana, com 2 N's, Mana. Thiago Mana, me segue lá no Instagram. Você vai ver alguns vídeos que nós estamos com a caixa de som anunciando: Jesus está voltando, arrependei-vos, porque o juízo está próximo. Naquele dia, as pessoas serão surpreendidas, mas não enganadas, porque a igreja tem avisado. Jovens nas ruas evangelizando, anunciando a volta de Jesus, estão avisando: o dia do Senhor está se aproximando. Assim como, ou semelhantemente aos dias de Sofonias, vai acontecer nos nossos dias um grande juízo. E nós estamos avisando. As pessoas talvez serão surpreendidas, mas não serão enganadas, porque a igreja avisou. O papel da igreja é avisar: o dia do juízo está chegando, o dia do Senhor escatológico está se aproximando. Então eu falo essa frase: anunciemos a volta de Jesus enquanto a porta da misericórdia está aberta. O escritor a Hebreus, capítulo 4, versículo 16, ele diz: a porta da graça está aberta. E quando a porta da graça está aberta, enquanto ela permanecer aberta, a igreja tem que continuar pregando a respeito da volta de Jesus. Eu trago um texto, um trecho que eu escrevi aqui, eu vou falar, preste atenção, na revista, ou melhor, no livro de apoio auxiliar do comentarista Israel Thiago Trota, que é comentarista da revista Escola Dominical de Jovens. Ele fala da seguinte forma: baseando na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, diz: o pecado tem crescido em nosso tempo. A corrupção tem se alastrado na sociedade. Isso é verdade ou não é? O amor excessivo ao dinheiro tem precipitado os homens ao egoísmo e materialismo. O Novo Testamento informa-nos que próximo está o fim. Os homens seriam cada vez mais presunçosos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz sobre isso: avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu pauso aqui só um minutinho. Tem muita gente que prefere ser amigo dos desejos, dos deleites, do sistema de Manassés, do sistema mundano, do sistema do pecado, e se tornam inimigos de Deus. Tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Vivemos nesse momento. Você concorda com isso?
Você concorda que nós estamos vivendo esse momento em que o pecado tem crescido, a corrupção se alastrado, o amor se esfriado, caluniadores, irreconciliáveis, soberbos, presunçosos, avarentos e assim por diante? Você concorda com isso? Irmãos, é só nós olharmos os jornais, as notícias, o que circula na nossa cidade, na nossa região, no Brasil. Uma guerra política. Uma guerra de homens poderosos, corruptos. Eu tenho uma mensagem para você que está me ouvindo. E você precisa passar essa mensagem para a sua classe da escola bíblica dominical. O dia do Senhor está se aproximando. Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo. Eu estou arrepiado, irmãos, porque só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Se não andarmos em conformidade com a palavra de Deus, o dia do Senhor trará espanto em vez de alegria. Irmão, deixa eu abrir um parêntese. A nossa próxima revista da Escola Dominical de Jovens será imperdível. Eu abro até o sorriso para falar disso. Porque nós falaremos sobre a volta de Jesus. Irmãos, eu estou animado demais da conta. Eu estou numa felicidade, já mandei mensagem para o superintendente da Escola Dominical aqui, da Assembleia de Deus Missão aos Povos de Uberlândia. Numa alegria, falei, rapaz, a revista vai ser boa demais. Essa foi boa, a próxima vai ser melhor ainda, e a outra melhor ainda, e sempre nós vamos melhorando. Mas sobre a volta de Jesus, eu estou ansioso, eu estou feliz, eu estou pulsante, eu estou muito energizado para nós falarmos sobre esse assunto. Eu estou esperançoso, hein? Serão dias muito especiais. E eu vou falar muitas vezes sobre isso, mas já aguarda para nós termos aquele teor da próxima revista. Para os crentes, aquele dia será esperança, aquele dia será alegria, mas para alguns que não estão preparados, será um dia de espanto. É por esse motivo que há crentes que se assustam quando pensam sobre a segunda vinda de Cristo. Portanto, a mensagem de Sofonias é perturbadoramente atual e precisa ser resgatada nos nossos púlpitos. Eu vou repetir isso. A mensagem de Sofonias, eu já encerro aqui, precisa ser resgatada nos nossos púlpitos. Ei, pregadores que estão me ouvindo, professor da escola dominical, que assim como eu também tem um ministério de pregação, um ministério evangelístico, nós precisamos anunciar a volta de Jesus. Nós precisamos apregoar essa mensagem, e a mensagem da volta de Jesus precisa ser resgatada nos nossos púlpitos. Tem igrejas que já não anunciam mais a volta de Jesus, porque tem medo dos membros pararem de congregar, tem medo das pessoas pararem de ir com medo, porque estão confrontando elas. Sim, a mensagem do arrebatamento confronta, mas nós devemos continuar anunciando a mesma, independente se tem pessoas se agradando ou se tem pessoas desagradando dessa mensagem. Nós devemos anunciar a mensagem de Deus. Por isso que Jesus, quando pregou uma mensagem lá em João 6, o povo foi indo embora e Jesus não mudou a mensagem. Tem pastor, pregador mudando a mensagem, líder mudando a mensagem, só por causa que o povo está indo embora. Não importa se as pessoas não querem ficar. Nós devemos permanecer com a mensagem. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, a multidão já foi embora e vocês não querem não? Porque eu sei que o evangelho é duro, mas se for duro demais, podem ir. Aí Pedro disse assim, mas para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A mensagem pode ser dura, mas é essa mensagem que nos salvará no dia do juízo, que nos esconderá com a nuvem, com o manto da graça de Deus, da ira, do furor e daquele dia que será um dia de desespero, de sangue e de atrocidade sobre a face da terra. A grande tribulação será imposta, mas nós falaremos isso na próxima revista. Eu só deixei um gostinho para você agora, tá? E eu termino dizendo, mais uma vez, anunciemos a volta de Jesus, enquanto a porta da misericórdia, a porta da graça está aberta, pois ainda há livramentos e salvação disponíveis para todo aquele que crer e se arrepender. Sejamos os remanescentes fiéis, anunciando,
se separando, e como Sofonias disse, aquele dia os remanescentes fiéis serão preservados. Naquele dia, a minha vida, a minha família, a minha casa será preservada, assim como a sua vida, a sua família. E eu profetizo em nome de Jesus, toda a sua casa será preservada. Se você acredita nisso, digita nos comentários amém, eu creio, glória a Deus. E assim nós terminamos a nossa lição de número 10. Sofonias, o dia do juízo está chegando. Um grande abraço, foi muito bom ter você conosco até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua aula na escola bíblica dominical, abençoe a sua semana, o seu final de semana, e um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.